Cada vez que não sei se os irmãos já tiveram isso, né? Quando você vai engolir saliva, dói tudo. Mas o Senhor vai dar graça, Ele vai dar tudo certo. Amém. Amém. Amados, hoje nós vamos falar um pouquinho ainda estamos falando, né, um pouquinho sobre seitas, heresias, misticismo, ocultismo e algumas coisas referentes a isso. Já iniciamos falando sobre a morte, também tratamos sobre alguns aspectos, e hoje nós vamos falar sobre as principais influências, as principais bases que levam muitas religiões, e não somente essas religiões, seitas que nós conhecemos, algumas delas, mas também a própria igreja do Senhor a se perder dentro deste engano que existe. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o gnosticismo, nós vamos falar um pouco sobre o ascentismo, vocês vão entender um pouquinho o que é isso. Nós vamos falar também um pouquinho sobre uma que tem uma grande influência na igreja cristã evangélica, que é o legalismo judaico, entender e compreender um pouco mais sobre isso. E também vamos falar um pouquinho sobre o misticismo. Essas quatro influências, sem sombra de dúvida, elas têm corrompido não somente religiões e seitas que são criadas, mas também têm influenciado a igreja de uma forma muito sutil. E Paulo, antes mesmo desses princípios estarem tomando forma de uma religião, antes mesmo dessas ações se tornarem verdadeiramente influência e criar religiões como o budismo e tantas outras, antes mesmo de tomar toda essa força no tempo de Jesus, contemporâneo de Jesus, assim também como o apóstolo Paulo, essas influências já aconteciam, já existiam e estavam tomando não somente o judaísmo, como também veio combater fortemente a igreja no segundo e no terceiro século, né, quando a igreja estava ali combatendo também a perseguição. Isto, de uma certa forma, parecia estar morrendo e de repente tomou força novamente, e com a reforma, ali grandemente influenciada por Martim Lutero, os reformadores, né, que ficou muito conhecido por sola escritura, ou seja, que nós temos que viver, aprender e entender somente aquilo que está fundamentado em Cristo pela sã doutrina, e não por visões e entendimento de homens. Então, amados, eu quero, em primeiro lugar, falar aos irmãos que talvez esse início que nós vamos falar deste assunto possa gerar muitas dúvidas sobre o que pode e o que não pode, né? Mas primeiro vamos deter a palavra, depois nós temos o tempo final que a gente abre para as perguntas, mas compreender sobre o cuidado, principalmente o cuidado que nós temos que ter com coisas que estão fora da palavra, mas que muitas vezes, como nós aprendemos, o engano não é a mentira, o engano é a verdade distorcida, é apresentado para nós com uma aparência de sã doutrina, com uma aparência de ensinamento bíblico que provém do Senhor e não é. Primeiro, amados, vamos entender um pouquinho. O gnosticismo, eu já comentei, alguns irmãos que já estudaram Apocalipse comigo, nós já falamos um pouquinho, né, usando como referência os nicolaítas. O gnosticismo era uma religião que tinha, eu vou dar duas características importantes. Em primeiro lugar, esses homens, eles achavam que eles receberam segredos do Senhor, particularmente do Senhor, segredos que não foi confiado aos apóstolos, coisas que Deus não revelou aos apóstolos, coisas novas. E eles receberam esse segredo e eles tinham autorização dos céus para poder ensinar o povo. Mesmo que aquilo que eles estejam ensinando não é exatamente aquilo que Cristo falou ou que os apóstolos falaram, com este pretexto de que eles receberam uma direção de Deus, uma visão, um entendimento e alguns mistérios, alguns ensinamentos, algumas doutrinas particulares que o Senhor confiou somente a eles, e eles então assim enxergavam defensores desse mistério para poder confiar ao povo. E uma das coisas que eles ensinavam, e a principal,
é que, amados, eles tinham uma grande influência do dualismo, onde, olha aonde vai, amados, a concepção dessa religião, desse princípio, de que corpo e espírito são coisas que não podem ser santificadas totalmente juntas. Ou seja, o corpo não necessariamente consegue ser... Obrigado. O corpo não necessariamente consegue ser santificado. E por este motivo, nós não precisamos santificar. Pecados que ocorrem na carne não são pecados. Não é grave, não é contra Deus. É isso que eles ensinavam. Por quê? Porque se o pecado está acontecendo na minha carne e quando eu morrer a minha carne vai ficar aqui, então qual o problema? Então todos os pecados relacionados à carne não existia problema algum. Vou dar um exemplo, a prostituição. Então não tem problema. Por quê? Porque você fere a carne. Então se você está ferindo a carne e você quando morrer não vai subir, não tem problema. É isso que eles ensinavam. Porém, os pecados que estavam relacionados à nossa alma, ao nosso caráter, isso sim é problemático. E essa seita, amados, ela veio ganhando força. E Paulo, preocupado com isto, trouxe algumas recomendações que nós vamos falar hoje, mas antes eu vou falar um pouquinho mais sobre essas outras três, para vocês entenderem, isso é o gnosticismo. E se vocês prestarem bastante atenção, muitas pregações, muitas igrejas aderiram a essa doutrina sem saber e sem perceber, que estão sempre passando a mão, sendo tolerantes com pecados das pessoas, das ovelhas e até mesmo dos seus líderes. Amados, nós podemos estar aprendendo e sendo corrigido pelo Senhor e crescendo, mas tolerar o pecado e até afirmar que isto não é pecado é totalmente errado. E o gnosticismo é uma influência que hoje tem ganhado cada vez mais força dentro das igrejas e também em outras religiões. De que, olha, tem coisas, claro, você não pode blasfemar do Espírito Santo, você não pode fazer isso e aquilo, mas tem coisas que não tem como. Não tem como você não cobiçar a mulher do próximo, não tem como você não mentir. E começa a se influenciar as pessoas a aceitar isto. Nós vamos já falar em detalhes sobre, na prática, isto. O que é o legalismo judaico? O legalismo judaico, amados, se vocês não pararam ainda para perceber, isso é muito notório, até quando eu estive lá em Israel, isso eu pude perceber, mas é um estilo de vida que ensina, que mostra ao homem que se ele fizer coisas muito boas, se ele cumprir muito bem os mandamentos, se ele obedecer às regras, ele então se torna digno de herdar a salvação. Isso é o legalismo. Você conquista a salvação porque você merece, e não é mais pela graça. É porque você obedece os mandamentos. É porque você obedece às regras. É porque você segue tudo que está escrito. Então, porque você segue tudo que está escrito, você então é salvo. Tomem muito cuidado com isto. Tomem muito cuidado. É por este motivo que a igreja julga e separa e racha muitas vezes entre si por acreditar que, olha, você é uma bênção porque você está em todos os cultos, porque eu não escuto você falando palavra torpe, porque você tem um padrão de roupa que é de costume e tradição cristã. Então começa a se associar a salvação às obras. E nós sabemos que é pela graça que nós somos salvos por meio da fé. Não é por obras, mas também entendemos que as obras aperfeiçoam a fé. Mas é importante tomar cuidado com esse legalismo judaico, porque o judeu ele se acha digno de ir para o céu. Por quê? Porque ele cumpre todos os mandamentos. Pelo menos ele diz. Então isto é um problema. Não é porque nós cumprimos toda a palavra, não é porque nós somos obedientes em todos os mandamentos que nós vamos para o céu. Um dos motivos, amados, até uma vez eu expliquei isso aos irmãos, para entender o que é a graça. A graça é que se Deus pegasse Noé, Jó, Daniel, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro,
Pode pegar todo mundo. Pega Moisés, se pegasse todos esses homens e lançassem eles no inferno por toda a eternidade, ainda seria justo. Porque nem mesmo o melhor dos homens é digno da salvação. Então não é por obras. E o legalismo judaico, ele vem pavimentar esse terreno para nós, então, com o passar do tempo, falar assim, sabe por que eu acho que eu vou ser salvo? Só porque eu tenho certeza da minha salvação? Porque eu cumpro todos os mandamentos. O que Jesus fala para aquele jovem? O que eu preciso fazer para dar a vida eterna? Jesus falou assim, né, é tudo que o judeu quer ouvir. Cumpre os mandamentos. Ele falou, qual? Não matarás, não roubarás. Jesus falou assim, é isso aí. Cumpre lá, você vai ser salvo. Ele fala assim, ele incomodado porque ele sabe que ainda falta algo. Ele sabe que falta algo que a lei não pode dar, mesmo cumprindo. E ele fala, desde pequeno eu cumpro tudo. Jesus fala assim, tá, entendi. Você quer ser perfeito? Você quer ser uma excelência diante de Deus nessa terra? Você quer ser um homem cujo Senhor se alegra ao contemplar a sua vida? Então larga daquilo que você nunca conseguiu deixar. A avareza. Vende tudo que você tem e me segue. Não. Por quê? Porque a avareza ainda existe. Percebe que mesmo cumprindo toda a lei, a avareza ainda pode reinar no coração do homem. O que Jesus está ensinando, por isso a lei estava enferma. Por quê? Porque mesmo o jovem, cumprindo toda a lei, ele ainda é avarento. Ele ainda desagrada a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com o legalismo judaico, porque o legalismo judaico é a ideia de que se você é obediente, você então garantiu a salvação. Porque você consegue cumprir a palavra, você consegue cumprir a agenda da igreja, você é uma bênção, você lê a Bíblia, você é isso, por que você faz? Porque você tem obras a apresentar, esse é o motivo e a razão que você vai ser salvo. Isso é um problema, porque não é bem assim. O gnosticismo influencia e estimula os homens a não buscar a santificação do corpo. O legalismo judaico diz que nós alcançamos a salvação por merecer, por ser digno, porque você obedeceu. Então, como um filho bom comportado, no final do ano ele recebe um presente. Você obedeceu o papai, você seguiu as orientações do papai, então no final da sua vida você recebe como recompensa a salvação eterna. Não é bem assim. Porque muitas pessoas, como o exemplo que eu dei do jovem rico, cumprem os mandamentos, mas ainda assim têm o seu coração distante do Senhor. As intenções são completamente destruídas. Existe uma outra grande influência das 4 que eu estou falando aqui, que é o misticismo. E esse é um problema, amados, gravíssimo dentro da igreja. Principalmente da igreja neopentecostal. O que é o misticismo? Esta mesma base, ela serve para o budismo e para muitas outras religiões orientais. Muitas. O que o misticismo é? O misticismo é uma revelação, uma visão, um entendimento que você, pela sua comunhão com Deus, você se conectou com Deus e você recebeu uma direção, uma linha diferente do que todo mundo recebeu. Você recebeu uma palavra diferente. O misticismo, por base, ele é isto. A minha conexão com Deus e Ele, por eu estar conectado com Ele, eu recebo mensagens divinas exclusivas. Mensagens divinas particulares. Por isso que eu falei, talvez, que possa existir uma série de dúvidas, não somente com os irmãos aqui, mas também com aqueles que nos assistem, que, amados, eu já percorri muitas denominações. E é complicado, às vezes, explicar por que uma fala, não, o tal homem recebeu lá no século XVII, no século XVIII, uma visão, um entendimento de que sim. Tá, por que ele recebeu essa visão e os apóstolos não? Por que a igreja tem que ser nesse formato que ele pensa? E criou uma denominação, expandiu ela pelo mundo inteiro, criou as filiais, e tem os seus princípios, suas doutrinas diferentes de todo o resto. Isso é misticismo.
O Deus a qual eu sirvo, nós vamos ver aqui, amados, através do profeta Jeremias. O Deus a qual eu sirvo, ele não dá visões diferentes e particulares a um homem só. E isso é o misticismo. E hoje a gente tem um monte de placa e cada um com uma visão diferente. Todas tendo a Bíblia, pelo menos eu quero acreditar, tendo a Bíblia como referência, tendo Cristo como exemplo, mas com a sua visão particular, mas com o seu entendimento particular. Recentemente eu dei um conselho a uma jovem que está passando por algumas situações, e o meu conselho pode parecer terrível ao que você vai escutar, mas não deveria ser. E eu falei assim, sabe o que você precisa? Eu vou te aconselhar e eu vou junto com você. Você precisa ir numa igreja que tenha essas características, porque isso vai ser bom para você. Você está passando por um momento muito difícil na sua vida e você está sozinha. E aqui hoje, falando de 2018, no momento que eu estava aconselhando, não existe ninguém aqui na igreja que vai conseguir compartilhar isso com você. Vai ser sempre eu e você. Então você precisa de uma igreja com essas características. E eu conheço 2 igrejas que eu posso recomendar para você. E eu fui com uma eu visitei, levei ela, e ela está muito bem. E, inclusive, a família que não ia, agora está indo também. E ela está sendo grandemente edificada. Que absurdo você mandar uma ovelha do seu aprisco para uma outra igreja. Por quê? Porque existem as divisões. Por quê? Porque a igreja quadrangular recebeu uma direção, a igreja batista recebeu uma outra direção, a igreja presbiteriana recebeu uma outra direção. Isto é misticismo, amados. Não existe outra direção. Não existe outra linha, senão a sã doutrina. Por que as igrejas têm essas diferenças? Porque se você estudar lá na origem, o seu fundador ou os que vieram depois receberam em particular algo que não foi dado a nenhum outro. Por que os apóstolos então não receberam essa visão? Por que nem mesmo Jesus recebeu essa orientação? Por quê? E todos têm o mesmo argumento. No momento de particularidade, de intimidade com Deus, Deus revelou que era necessário fazer daquela forma e daquele jeito o seu ministério. E acontece uma coisa que não existia até então, até a reforma isso não existia. Ministério não tem nome, não existe ministério do Diogo, não existe ministério da igreja tal, existe a igreja do Senhor. Ou cadê o ministério de Paulo? Aonde vocês enxergam o ministério de Paulo? O ministério de Paulo está nos ensinamentos que ele, inspirado pelo Espírito Santo, deixou para nós. Mas não existe uma placa, uma doutrina, uma regra fora da palavra de Deus. Então não existe isso de você, eu tenho que sustentar um legado do apóstolo que fundou, do pastor que fundou. Que é isso, amados? Aonde existe isso na Bíblia? Isso tudo está sobre este fundamento dessas 4 influências. Amados, que existem não só nas igrejas, como em muitas religiões, que é o misticismo. Algum homem teve uma visão, teve um sonho, e nós já vamos falar disso, espera. Uma outra influência, e a 4ª influência que eu quero tratar com os irmãos aqui, que é um complicado, amados, que até um pouco, eu também hoje estou com a garganta ruim, mas também não é por isso, é porque é complicado de falar sobre o asceticismo, que é uma influência, amados, que existe das pessoas, isso criou muitas regras e se juntou muito ao misticismo, principalmente no Oriente, de que o ser humano, ele precisa se autoflagelar, ele precisa sofrer para viver a vontade do Senhor. Para ele alcançar algo, ele precisa fazer, então, pagar uma penitência. Então, para você receber algo de Deus, você precisa fazer um voto, você precisa fazer um sacrifício, você precisa fazer um jejum, você precisa se automutilar de alguma maneira, emocionalmente ou fisicamente, para conseguir alcançar. Essas 4 influências, o gnosticismo, amados, o misticismo, tudo isso que nós estamos falando, esse terrível legalismo judaico, tudo isso hoje é muito facilmente encontrado no meio da igreja. Os costumes, nos hábitos da igreja, de que o homem precisa sofrer, se autoflagelar para conseguir alcançar algo em Deus.
de que você pode facilmente receber visões, sonhos e ouvir profetas falar para você coisas que não existem na Bíblia, e você então é motivado a acreditar em algo e buscar isto sem nunca Deus ter falado. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 2. A igreja de Colosso não foi uma igreja que foi fundada por Paulo, mas certamente quem fundou ela teve uma grande influência do apóstolo Paulo. E ele tinha um compromisso, capítulo 2 de Colossenses, de também auxiliar, aconselhar e cuidar desta igreja. Olha o que nós vamos ler a partir do versículo 4. Vamos ler do versículo 4 até o versículo 7 no primeiro momento. Diz assim: e digo isto, para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, sobreedificados nele e confirmados na fé, assim como foste ensinado, abundando em ação de graças. Primeiro, para combater isto, essas 4 influências que eu comentei aqui com os irmãos, já era notório nesta igreja. Em algum momento isso começou a aparecer. Paulo identifica a necessidade de falar o que é esta igreja. Primeiro, cuidado, que ninguém engane a vocês com palavras de persuasão. Um costume que eu nunca pretendo deixar deste lugar. Até aconselho você que o dia que não estivesse fazendo mais isso aqui, pode ir embora, porque isso aqui já não presta mais. É você não achar que eu estou inventando isso, mas você confirmar na palavra de Deus tudo o que nós estamos lendo. Ninguém pode vir aqui e com palavras persuasivas começar a contar outras coisas para vocês. Isso é abominável. O próprio apóstolo Paulo fala que se ele fizer isto, que seja maldito e que seja colocado para fora da igreja. Nenhum anjo tem autoridade para isso e nenhum outro homem. Mas agora ele vai entrar num ponto, amados, que é extremamente preocupante. Olha o que diz o versículo 8. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua. O que é uma presa? É alguém que caiu numa armadilha e agora está preso, escravizado. Amados, é muito mais comum do que você pode pensar. Muitas pessoas que já estão há anos dentro das igrejas, elas estão com a sua mente tão cauterizada sobre alguns assuntos, que a palavra de Deus, mesmo ele lendo, mesmo ele ouvindo, mesmo ele enxergando, não entra, não penetra. Está preso a uma doutrina que foi criada, inventada. Recentemente eu perguntava aos irmãos sobre essa questão de cobertura, cobertura espiritual, isso e aquilo, tal. Eu falei assim, olha, quem que ungiu Paulo a apóstolo? Quem ungiu Moisés a liderança? Quem ungiu Abraão? Quem foi o seu mentor? Quem foi o seu pastor? Quem foi o pastor de Noé? Quem foi o homem que influenciou e ensinou e discipulou Jó? Não, porque se você não tiver uma cobertura, não, porque se você, amados, é claro, eu entendo o zelo, para que você não saia fazendo bobagem, é fundamental que você tenha pessoas para te orientar. Mas onde está escrito na Bíblia que você precisa disso? Você precisa do Senhor. Não, porque você precisa ter uma visão, o seu ministério tem que ter uma visão. Que visão? Já foi dada, já foi revelada, já foi ensinada, nós só temos que seguir, nada novo, não precisa criar nada novo. Ele fala assim, firme na fé, naquilo que vocês aprenderam, sobre Cristo, e não abram mão disto. Ele fala assim, tome cuidado para que vocês não acabem se tornando presas. Presas. Olha a continuação.
por meio de filosofias e vãs sutilezas. Não é preso fisicamente. Quero ir embora daqui, não consigo. É preso aqui, no entendimento, com filosofias. Filosofia, sabe o que é? Puramente. É um pensador que para e começa a analisar um aspecto, um assunto. E ele começa a viajar nos seus pensamentos. Aquilo. Até chega um ponto que ele fala que chegou a uma conclusão. De que é assim que essas coisas funcionam. De que é dessa maneira que o homem vive. Mas não existe fundamento nenhum, é que nem o Big Bang. O Big Bang começa assim, a teoria do Big Bang. O problema é só o começo, o resto está certinho. O problema é o começo. É assim, se você pegar a teoria do Big Bang, ela começa descrita desta maneira. Não exatamente com essas palavras, mas é exatamente isso que eu vou falar aos irmãos. Numa força qualquer, sobre o nada, do nada, tudo começou a acontecer. Assim é fácil explicar uma coisa. Como é que começou tudo? Então, uma força que não tinha origem, sem sentido, sem direção, do nada, bum, começou a acontecer. Tá, você não está me explicando. Você está criando um princípio, isso é uma filosofia. Isso é uma ideia, mas não tem fundamento, não tem raiz, não tem princípio, não tem uma linha que se conecta a tudo e esclarece. E ele fala o quê? Filosofia é isso. E aí eu começo a escutar e falo assim, tá bom, mas onde está escrito? Não, é porque um dia eu estava orando e Deus me deu uma visão. Ah, entendi já entendi. É a influência do misticismo. Deus deu uma visão só para ele. Só para ele. É interessante que você vê o que Deus fala para Moisés lá em Deuteronômio 28, é a mesma coisa que fala para Daniel, é a mesma coisa que fala para Davi, é a mesma coisa que ele fala para Jó, é a mesma coisa que ele fala para os profetas, é a mesma coisa que ele fala para os apóstolos, é a mesma coisa. Agora você é especial. Você recebeu uma visão diferente do resto do mundo, para criar uma igreja evangélica, que lê a Bíblia, que segue Jesus, mas que tem um estilo diferente. Cuidado, amados. É sutil. Você não percebe. Parece legal, parece bom. Eva olhou para o fruto e falou assim, parece bom. É uma árvore bonita. Faz sentido. Dá até arrepio quando eu falo. Tudo isto parece ser perfeito. Ele continua dizendo assim, olha só, no 8 ainda. Segundo a tradição dos homens. E toda vez que Paulo fala sobre tradição dos homens, está falando do judaísmo. E ele continua dizendo, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. A sede e o desejo que os homens têm de resgatar a terra. Eu já falei isso aqui para os irmãos mais de uma vez. Amados, esquece. Um dia toda a terra, todos os reinos foi oferecido para Jesus. Ele só precisava se curvar diante do diabo. E ele não quis. E a igreja está lutando para conseguir ganhar o Brasil, ganhar o mundo. Ele já foi rejeitado por Cristo. Então, qual é a tradição que nós estamos buscando? Quem tem sido a nossa influência? As heresias, as seitas, elas nascem no momento em que você começa a ter atitudes fora daquilo que já está determinado, daquilo que já está predefinido. Quer ver? Segura aqui que nós vamos voltar em Colossenses, mas abre a tua Bíblia em Romanos, capítulo 16. Volta aí um pouquinho antes. Romanos 16. Eu vou ler 2 versículos com os irmãos. É o último capítulo de Romanos. Presta atenção nisso. Romanos 16, 17 e o 18. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles, não da doutrina, deles. Olha o 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos
simples. Suaves palavras de lisonja, com elogio. Você é um vencedor, você é isto, você é aquilo, e você vai ouvindo coisas que vão te elogiando, e você vai acreditando. E ele pega os simples e consegue enganá-los numa doutrina que ele criou, que ele inventou. Você tem valor para o Senhor? Tem. Você tem valor para o Senhor? Tem. Mas cuidado, o engano ele vem dessa forma muito sutil. São doutrinas que eles inventaram para si mesmo. Criaram formas. E não estamos falando do ímpio do mundo, nós estamos falando da igreja. Com muita sutileza, com muita delicadeza, com elogios. Amados, e hoje nós não podemos... Se tem uma coisa, eu vou falar uma coisa para os irmãos aqui, sem medo algum de errar, nem de ser condenado por isso. Às vezes a gente vê esses caras na televisão, codinomes de pastores, e a gente fica receoso de, não vamos julgar, né? A história do julgar. Não vamos falar. Amados, você não enxerga na Bíblia, em nenhum lugar, Jesus, Paulo, Pedro, nenhum dos apóstolos, nenhum dos profetas, dando moleza para falsos profetas, para enganadores. Estão se aproveitando das pessoas simples, de pessoas com baixa instrução, para enriquecer a si mesmo, criando a sua doutrina, a doutrina diabólica que Jesus fala do fermento dos fariseus, da negociação com Deus. Se você der, Ele te devolve. Faz um milagre aí, Jesus, aí nós vamos crer no Senhor. E Ele falou assim, milagre algum vocês vão ver, a não ser aquele exemplificado pelo profeta Jonas, que eu vou morrer e ressuscitar ao terceiro dia. E aí aprendemos no livro de Jó que é uma doutrina diabólica, porque o diabo crê que Deus compra a nossa fidelidade com bênçãos. É por isso que a gente serve a Ele. O Senhor cercou Ele de bens, tira para você ver se Ele não murmura, blasfema. O que o diabo está dizendo ali? Que o nosso Deus ele é corrupto, Ele compra a nossa fidelidade. Por isso Abacuque vem declarar assim, olha, pode não ter nada, fome, tudo, nada vai me separar do amor do Senhor, porque a minha alegria está na salvação. Já foi alcançado. E criam-se doutrinas, e aí vem o misticismo e te dá visão. Vem um profeta e conta uma história para você e você acredita. E vem alguém e fala um negócio para você e você abraça aquilo, agarra e vem. Amados, olha, a Jéssica testemunha disso que algumas coisas eu abro com ela, eu converso com ela. Quantas pessoas vêm me contar de sonhos, de visões, porque o profeta falou isso, porque falou aquilo. E aí, o que você acha? Tá bom. Vamos abrir em Jeremias, capítulo 29. Não vou dar minha opinião. Vou dar a opinião do profeta Jeremias. Se você acha que ele só falou isso aqui, nós vamos ler pelo menos mais 3 versículos. Se você quiser ler mais, eu te dou mais versículos. Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 8. Olha só. Porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos engane os vossos profetas. Sabe para que ele está falando isso? Para o povo que estava em Jerusalém e agora está escravo na Babilônia. O que significa isso? O povo de Deus no meio do mundo. Presta atenção. Os vossos profetas, não vos engane os vossos profetas, que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhos, que sonhais, porque eles vos profetizam falsamente em meu nome. Não os enviei, diz o Senhor. É naquele... Ei, está vendo isso aí que o profeta está falando para você? Eu não tenho nada a ver com isso. Abre aí, 14:14 de Jeremias. Alguém lê para mim? Jeremias 14:14. Ainda disse-me o Senhor.
tudo isto que esses profetas